continua no Evangelho de João, capítulo de número 8, a partir do versículo 12. Falamos na quarta-feira retrasada sobre o capítulo 8, do verso 1 ao 11. E agora iremos dar seguimento em João 8, do 12 em diante. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Amém? Então vamos orar, porque eu irei fazendo a exposição por bloco. O capítulo é um pouco extenso, então para ficar um pouco ainda mais dinâmico, eu pretendo expor por sequência de versículos. Então estarei orando e cada bloco eu estarei sinalizando para os irmãos acompanharem comigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje, porque deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Pela oportunidade, mais uma vez, de falar da Tua Palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus. Instrui e ensina os Teus filhos nos Teus caminhos, através da Tua Palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós sabemos que após o capítulo, o verso 11, toda aquela situação com a mulher que foi, segundo os fariseus e escribas, apanhada em ato de adultério, e eles desejando que Jesus apedrejasse, ou ordenasse, liberasse o apedrejamento daquela mulher segundo a lei de Moisés, quando na verdade eles tinham outra intenção em seu coração, que era de fato de pegar Jesus em alguma situação. Vamos ver uma continuidade dessa controvérsia, uma série de controvérsias causada por esses líderes que estavam ali sem entender de fato que Jesus era o Filho de Deus, qual era a missão de Jesus. E Jesus vem reafirmando o tempo inteiro a sua missão e quem ele é no Evangelho de João, para um povo que de fato deveria já entender isso de maneira clara, pois eles estudavam a lei de Deus, a palavra de Deus, não deveriam ter essa dificuldade. Então eu convido você à leitura comigo e exposição do verso 12 até o 20, que vamos tratar justamente sobre esta série de controvérsia. Então está aqui: então Jesus voltou a falar-lhes: eu sou a luz do mundo, e quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas, que era o público-alvo de Jesus, os fariseus lhe disseram: tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Então Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, mas com o Pai que me enviou. 17. Na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu não testemunho de mim mesmo, e o meu Pai que me enviou também dá testemunho de mim. E eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? E Jesus respondeu: não conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecereis o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo, mas ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Percebe onde foi essa discussão, essa controvérsia? Perceberam já o cenário? Foi dentro do templo, perto do gasofilaço, perto da caixa das ofertas. Ele fez eu falo gasofilaço para contextualizar, mas o lugar onde eles depositavam de fato as ofertas. João fez questão de descrever onde foi o ponto exato dentro do templo que eles estavam discutindo: no altar, ou próximo do altar, porque o próprio Jesus disse: quando trazeres tua oferta e tu te lembrares que tu tem algo contra o teu irmão, deixa tua oferta onde? Volta e se reconcilia com teu irmão, e depois tu traz a tua.
Já pensou, irmãos? No caminho ali, você trazendo o teu dízimo, a tua oferta, e no caminho tu te lembrar, ou se tu tem uma queixa, uma causa contra o teu irmão, ou o teu irmão contra ti, é para você não depositar a tua oferta. É para você não, eu estou fazendo a exposição igual o João domingo, de trás para frente. É para você colocar no altar. Porque é importante dizimar, é importante ofertar, mas é melhor ainda estar bem com os nossos irmãos. Ó, quão bom e quão suave é. Porque ali, no final do Salmo 133, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então tudo isso aconteceu, percebe? E Jesus proferiu essas palavras perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo, mas ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Essa hora aqui, que João descreve, é o momento de fato em que ele iria morrer e ser crucificado, como assim foi pelos nossos pecados. Então nada aconteceu antes da hora. Foi a palavra que a diaconisa deu a respeito do bebê. Não vai ser antes da hora, né? Será quando for, vai ser na hora certa, né? Mais ou menos isso aqui nesse contexto do próprio Jesus. Ainda não era chegada a sua hora. Mas eu quero voltar de novo lá para o início do verso 12. Eu só fiz questão de escrever isso agora porque Jesus aqui entra numa controvérsia com eles. Eles estão querendo saber quem é o Pai, com que autoridade Jesus faz isso. Eles estão preocupados em saber quem é o Pai de Jesus. E nós vamos ver que essa conversa vai ficar ainda mais acirrada. Essa contenda vai se estender aqui. Porém, Jesus está mostrando para eles que no local onde eles estavam, não era nem para aquilo que está passando no coração deles, perto de onde estavam, ou o que estavam fazendo. E aí eu faço uma aplicação prática. Afinal de contas, nós não temos nem escribas, nem fariseus em nossos dias. Cada um tem o seu nome, sua identidade, o seu CPF, a sua personalidade, a sua vida, o seu modo de pensar. Então, não vou fazer uma contextualização como se hoje existisse, mas a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de congregar, de sermos membros, não pode ser de modo algum igual desses homens. Porque Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entraríamos no reino dos céus. E olha que eles trabalhavam muito para que toda a justiça, para que tudo fosse cumprido rigorosamente, para que a lei de Moisés fosse cumprida à risca. E Jesus disse que se a nossa não exceder a deles, de modo algum entraremos no reino dos céus. E fazendo tudo isso, eles não entrariam. Então esse confronto, e nós vamos ver isso até o final do Evangelho de João, até Jesus morrer, irmãos. Esse embate, esses homens buscando uma ocasião para, por não aceitarem a palavra de Jesus, por não terem ele como filho de Deus, causar tanta dificuldade assim. Lógico, as dificuldades que vivemos hoje por conta do Evangelho, e eu ainda vou arriscar, a maioria das lutas que enfrentamos, dificuldade, perseguições, calúnias, falta de credibilidade, tudo, eu diria que raras exceções são por causa do Evangelho. A verdade é essa. A gente ora, a gente pede a Deus, mas a maioria são encrencas que nós mesmos arrumamos. Não é nada por estar pregando Evangelho, alguém começou a apedrejar, não é nada porque estava falando de Jesus e o patrão começou a perseguir, não é nada disso. Na maioria das vezes são erros e fatos que realmente nós causamos, que nós mesmos damos oportunidade para que isso aconteça, e ainda assim clamamos pela misericórdia, pela justiça de Deus. Então eu não poderia fazer uma comparação do que Jesus estava enfrentando, uma contextualização com o que você está enfrentando, porque Jesus era o Filho de Deus, o Verbo encarnado, era o próprio Deus e passou por tudo isso. Eu acho que o que a gente passa ainda é pouco, porque a gente não temos a divindade em nós, somos pecadores, porque Jesus disse:
vê se vocês acham pecado em mim. Lá na frente ele vai dizer: contudo, ainda assim vocês querem me matar. Vocês não acham pecado algum em mim? Vocês podem me acusar de algum pecado? Quem aqui dentre vós pode me acusar de algum pecado? Contudo, ainda assim vocês querem me matar. Então, precisamos ser como Jesus, precisamos seguir os passos de Jesus, mas nesse contexto, tentando contextualizar, não chegar nem perto daquilo que passamos, enfrentamos, ou temos que enfrentar, ou das injustiças que sofremos, porque até a nossa justiça, toda a nossa justiça para Deus é como um trapo de roupa suja, de imundícia. Ele olha a nossa justiça para Ele. É isso. Eu orei ali no gabinete antes de começarmos o culto, e normalmente, e o que o mundo ensina, não cheguei a falar isso lá, mas foi o meu pensamento sobre isso, é que nós de fato achamos que o melhor que temos é o nosso coração. Não fomos ensinados assim. Faça o que está no seu coração, siga teu coração. Se você sentir no seu coração, você faz. Se não sentir no seu coração, não faça. Até mesmo quando alguma pessoa justifica uma bondade, uma piedade, foi segundo o que sentiu no coração. E na verdade o nosso coração é a peça pior, é a parte pior que nós temos. É a parte pior. Porque aquilo que os olhos desejam, aquilo que a mente produz, é tudo maquinado, processado, na verdade até o que chegamos a executar é que foi maquinado e processado no coração primeiro. Então é de lá que procede. Jesus fala isso em outro contexto sobre lavar as mãos, que é dali que procede todos os pensamentos ruins do coração. Então, nada nos assemelhamos a Jesus aqui, apresentando e expondo a sua missão. Mas o que nos assemelhamos aqui e o que parece conosco, e devemos correr o risco de fugir, devemos fugir desta aparência do mal, desse modo de pensar farisaico, desse modo de pensar focado numa estrutura religiosa, do acontecimento que se resume simplesmente no templo, no momento de culto, e aí depois nós vivemos, e no momento de culto nós temos toda essa religiosidade, quando na verdade toda a discussão se deu perto da caixa das ofertas. Eles querendo matar Jesus perto da caixa das ofertas. João descreveu esse cenário porque todo o versículo, até o 59, não muda o cenário da discussão, ainda continua. Por isso que João diz: isso aconteceu quando ele ensinava no templo, perto da caixa das ofertas, ou seja, nas proximidades do altar. Ali, tudo que eu vou dizer agora aconteceu perto da caixa das ofertas. Tudo que eu vou dizer, não, que João vai dizer em cada versículo aqui, que está escrito na palavra de Deus, aconteceu nesse cenário. Então vamos tentar contextualizar o cenário como se fosse. Eu não vou entrar aqui no mérito de como era o tabernáculo, o altar, em que canto, em que quina ficava a caixa das ofertas, mas seria mais ou menos isso aqui. Seria mais ou menos uma discussão aqui, no local de ensino, no templo, perto da caixa da oferta. E ali os líderes, é até complicado falar líderes, porque quando fala os fariseus, escribas, automaticamente já era uma cúpula religiosa da igreja. E quando fala os judeus, quer dizer que eram os membros, entendem? Então quando o evangelista, tanto Marcos, Lucas, João fala, e os escribas, os fariseus, os anciãos, está se referindo a uma cúpula religiosa, uma liderança, tinha até a política dentro do templo, que eram os saduceus, que tinham um viés também político, não é? Então os anciãos, os escribas, já se fala de uma cúpula. E quando fala os judeus, quer dizer tipo os membros, aqueles que frequentavam simplesmente o templo para os momentos de culto. Então, dito isto, vamos avançar. Mas os fariseus lhe perguntaram, ou lhe disseram: tu dás testemunho de ti mesmo? Porque Jesus afirma assim: eu sou. E o Evangelho de João, Jesus faz muita referência ao eu sou, a ele mesmo como Deus, de forma proposital. Viu, João, a união aí hipostática, o Deus, ele diz: ó, se vocês não conhecem o Pai, não conhecem a mim. Se não vê o Pai, vocês querem ver o Pai e não ver a mim, não conseguem me enxergar, como vocês vão ver o Pai? E um discípulo faz esse pedido em João 14, verso 8, que é Filipe, quando Jesus disse que ia para um lugar
que eles não poderiam ir naquele momento, quase dessa maneira. E aí Filipe pede: Senhor, eu vou te pedir uma coisa, é como se fosse o último pedido, mostra-nos o Pai, é isso que nos basta, a gente quer ver o Pai. E aí Jesus diz: Filipe, estou tanto tempo com vocês e você me pede para ver o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Você não crê pelo menos pelas obras que eu pratico? As obras que eu faço não as faço de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim que faz a obra. Creres tu nisso? Você crê? Então que vendo a mim você já está vendo o Pai? Então os fariseus, Jesus afirmando eu sou, soava no ouvido deles na lei de Moisés, o próprio Deus dizendo eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, eu sou. Então Jesus dizia eu sou, tanto que o único evangelista que descreve o episódio do Getsemane com mais precisão é João. Nesse contexto, quando perguntam, tu és o Cristo? Quando Jesus responde eu sou, todos os soldados caem por terra, e eles levantam, tu és o Cristo, Jesus, eu sou, e eles caem. Então Jesus desiste de falar eu sou para ser algemado, porque ali a plena divindade, ali o eu sou. Então os homens não conseguiram nem ficar de pé diante desta palavra, eu sou. Então Jesus dizendo eu sou a luz do mundo, está fazendo a referência à coluna de fogo que guiava o povo no deserto, que dá a direção. Lembra do salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o Senhor no deserto dos 40 anos ia como coluna de fogo, iluminando, tanto aquecendo quanto iluminando o caminho para que os israelitas pudessem caminhar no deserto à noite. Aquecia também eles do frio do deserto. Então Jesus dizendo eu sou a luz do mundo, eles lembravam que nas cidades mesmo tinham vários candelabros gigantes nas ruas, como seriam os postes, para os homens terem uma direção. Então Jesus dizendo eu sou a luz do mundo, me sigam, eu sou a direção, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá luz e vida. Mas os fariseus dizendo, se tu dá testemunho de ti mesmo, teu testemunho é verdadeiro. A lei de Moisés dizia que um testemunho só tinha validade quando dois confirmassem aquele fato. Então eles disseram, você está falando de você mesmo, então teu testemunho é verdadeiro. Tudo que eles estão falando aqui, tentando uma ocasião contra Jesus, é tudo usando a lei de Moisés. Então eles dizem assim. Então Jesus disse, olha, Jesus responde no 14, ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde eu vou. Vocês julgam segundo a carne, e eu não julgo ninguém, e mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, mas estou com o Pai que me enviou. E outra coisa interessante que fala segundo a carne, aqui é segundo a lei. Vocês julgam segundo a lei, porque a lei de fato tem o efeito na carne do homem. Então quando fala, não pelas obras da carne para que ninguém se glorie, sobre a salvação em Efésios, não é que após salvo, ou crendo que você é salvo, você não vai trabalhar, não vai fazer nada porque você foi salvo. Obras da carne ali que Paulo se refere, está se referindo de fato sobre as obras da lei, sobre as obras, deixa eu ver se voltou, vai ficar enquanto ele volta. Então está falando ali de fato sobre as obras da lei. Então em alguns contextos bíblicos, quando fala obras da carne, você já lembra, dependendo do contexto, que está falando ali segundo os pré-requisitos da lei. Então vocês julgam pela lei, eu não julgo ninguém. Aí Jesus disse, eu não julgo ninguém, vocês julgam pela lei, eu não. Isso que aqui obras da carne quer dizer segundo a carne. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou sozinho. Ou seja, mesmo que eu use a lei para dar testemunho, eu ainda estou em coerência com a lei, porque eu sou um e não estou só, o Pai está comigo. Então Jesus dizendo assim, ainda que eu use o método de vocês, isso que vocês estão tentando me acusar, eu tenho respaldo, eu não estou sozinho.
o Pai está comigo. Eu lembro de uma das palavras do Senhor quando diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Isso sempre também usado num contexto, na maioria das vezes, de acusação, ou num contexto de defesa dos ataques do inimigo. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. E Jesus fala isso: eu não estou sozinho, eu estou com o Pai, Ele está comigo. Eu dou testemunho de mim mesmo e o Pai também. Quem lembra desse testemunho? O dia do batismo, do próprio batismo de João, de Jesus, quando João vai me batizar. Uma voz do céu, o Espírito Santo em forma de pomba, o próprio Jesus ali, e uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. No Monte da Transfiguração ainda há um acréscimo, lá em Mateus 16, a Ele ouvir, ou seja, a Ele obedeçam, porque Ele é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Houve essa voz do céu, e todos que estavam no dia do batismo de Jesus puderam testemunhar dessa voz. Então Jesus está fazendo uma referência justamente a isso: meu Pai dá testemunho de mim também. Por isso eu afirmo para vocês. Então aqui nós observamos essa questão aí da própria controvérsia que Jesus vai se defender. O 18, olhe comigo: eu dou testemunho de mim mesmo, o Pai que me enviou também dá testemunho de mim, que é o que eu falei. Então eles perguntaram: onde está o teu Pai? Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecereis o meu Pai. Se conhecer a mim, conhece o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele vai fazer tudo isso no Evangelho de João. Ele vai descrever isso em várias partes, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira e meu Pai é o agricultor, né? O galho que está em mim não produz fruto, será cortado e lançado no fogo, porque sem mim nada. Então Jesus já está trabalhando esse conceito com eles. Então Jesus proferiu essas palavras perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo, mas ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não era chegada. Vamos para um outro momento agora, que é uma afirmação que Jesus vai fazer e que vai deixar de fato esses homens um pouco desejosos, quando ele diz assim: para onde eu vou, vocês não podem ir para onde eu vou. É a outra crise ali que Jesus vai deixar para eles. Você vai olhar comigo aí, do 21 até o 30, que é outra parte interessante aqui do Evangelho. E Jesus disse outra vez: irei embora, e me procurareis, mas morrereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, não podereis ir. Isso aqui foi o início para, de fato, apresentar o que estava produzido e o que de fato eles tinham no próprio coração. Quando eles pensavam que tinha muita lei, que tinha muita religiosidade, Jesus disse: não, vocês têm muito pecado. Vocês pensam que tem muita razão, mas vocês têm muito pecado. A maioria das vezes a pessoa que se acha mais certa em tudo é a que está mais errada. Pode observar. E eles estavam, segundo a lei de Moisés, Jesus: não, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Vocês vão morrer nos pecados de vocês. Vocês vão morrer nesses pecados que a própria lei que eles se abraçavam apontava. Paulo diz em Romanos 7: eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Miserável homem que sou, agora por causa da lei eu morri. Agora eu morro por causa da lei. Porque aquilo que era para a vida se transformou em morte. Então Jesus já confronta. E é outra coisa que, na própria característica de Jesus, sendo o Filho de Deus,
E aqui, como o pregador das próprias boas novas, é que ele mesmo apontava o dedo. Eu vou para um lugar que vocês não podem ir, pelo contrário, vocês vão morrer nesses pecados. Vê aí comigo, 21. E Jesus disse outra vez: irei embora, me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. E os judeus diziam: será que ele irá se suicidar? Pois ele diz: para onde eu vou, vocês não poderão ir, ou não podereis ir? Então eles: será que ele vai se suicidar? Será que ele vai dar cabo da sua vida? Que ele diz que vai para um lugar que a gente não pode ir? E o 23, você olha comigo. Mas ele diz: vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós deste mundo, eu não sou daqui. Outro momento, já ali crucificado, nós lembramos quando Pilatos pergunta se ele é rei. Tu é rei dos judeus? E ele diz: o meu reino não é? Vocês estão brigando por coisas terrenas, por coisa de baixo. Mas eu não sou daqui. Eu não sou de baixo, eu sou de cima. E aqui tem uma aplicação prática para mim e para a tua vida. Quantas coisas terrenas nos desgastam, suga a nossa energia, o nosso tempo, a nossa qualidade de vida, e quantas coisas do alto que nos ocupa tanto assim. Percebe? Coloque em porcentagem para você ver, do teu dia a dia. Coloque em porcentagem dos teus planos, teus projetos de vida, de tudo. Quanto por cento de plano você tem nas coisas do alto? É um desafio para nós, porque a lei sempre vai nos puxar o mundo, a carne, para as coisas da terra. Por isso que pouco se fala do plano do céu, tá? Das coisas. E as pessoas falam assim, e não está errado não, tá? Não está errado. Porque tem que planejar. Você tem que planejar suas finanças. Você tem que planejar o futuro. Você tem que ser uma pessoa organizada, planejar, administrar bem tudo da sua vida. Ok. Mas nós que cremos em Cristo Jesus, não podemos perder de vista que somos cidadãos do céu. Lá em João 14 ele diz: eu irei e voltarei para vos buscar e vos levar para mim, dizendo aos seus discípulos: para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Só que, irmãos, enquanto Jesus não volta, a melhor qualidade de vida, o máximo que a gente puder fazer para ter uma vida sadia, para cuidar da saúde, para administrar bem as nossas finanças, os bens e todas as outras coisas, nós devemos fazer. Amém, irmãos? Amém. E não pode parar, ficar sentado esperando Jesus voltar, porque só estamos pensando no céu. Mas na nossa agenda de projetos e planos, nós não podemos perder de vista que a qualquer momento os nossos planos e projetos, aqueles que creem, podem ser interrompidos por estar num lugar ainda em um plano superior e ainda muito melhor que na presença do Senhor. Então, são esses ensinamentos, né, que essa exposição de capítulos nos leva a algumas lições de vida que nesse contexto se refere ao que Jesus respondeu para esses homens. Vocês não sabem para onde eu vou, vocês não conseguem nem entender, porque vocês só estão, vocês são de baixo, eu sou de cima, eu sou do alto, vocês olham. Lembra o que Paulo diz? Prossigo para o alvo, em busca do prêmio da soberana vocação. Ele fala isso em carne, no físico, sofrendo, em algemas, em prisões. Ele diz que tudo que ele fazia, porque ele tinha uma meta, e não era aqui, era aquela coroa que o justo juiz iria lhe dar naquele dia. Em outro momento ele diz: para que de alguma maneira eu possa alcançar a coroa da vida. Não é à toa que o Apocalipse, nos primeiros capítulos, fala de forma categórica sobre a perseverança dos santos. Aquele que perseverar até o fim, tem sempre uma promessa para aqueles que perseverarem até o fim. Então aquele que perseverar até o fim será salvo.
lhe darei de comer da árvore da vida, lhe darei uma pedrinha com o seu nome, só ele saberá. Eu farei coluna na casa do meu Deus. Tem várias promessas para aqueles que têm um foco, que têm um coração voltado para as coisas do alto, para as coisas do alto. Mesmo vivendo no baixo, na terra, no mundo, devemos separar um tempo na nossa vida, na nossa oração, nos nossos planos, para as coisas do alto. Afinal de contas, se você querer que tenha a vida eterna, que receberá essa vida eterna, esse prêmio maravilhoso da salvação, que é, além da salvação ser de graça, ainda tem um prêmio, que é a vida eterna, é de ao menos desejá-la, almejá-la, ter isso em nossa vida. Então, essa resposta de Jesus em confronto aos fariseus já mostra que vocês estão ocupados com lei, vocês estão usando lei, vocês estão ocupados em vossas religiosidades, em vossos afazeres carnais, aqui que é o carnal aqui é segundo a lei de Moisés, que tudo conferia algo na carne, algo por mérito, por esforço humano, por sacrifício este produzido pelo homem, e vocês perdem de vista algo que é de graça, algo que é só crer. E ele vai dizer ainda aqui: contudo vocês não creem em mim, é por isso. Olha o esforço, irmãos, e aqui já estou abrangendo, tá? Olha o esforço: guardar sábado, tabernáculo, luas novas, estar no templo, ordem de culto, oferta, tudo. E o mais fácil estava levando todo mundo para o inferno ali. Crer. Eles não pagavam para crer, não precisam se esforçar para crer, mas não criam. A nossa geração hoje é assim. Para quê? Porque criaram a cultura do culto, que tem que ser evangelístico, o culto domingo noite. Por que nós fazemos isso aqui? Por que você está aqui? Porque tem um pastor, se não for o pastor, ou outro pregando? Porque não pode deixar de ter um pregador que eu digo, né? Pregadora, vocês entendem, né? Da palavra numa igreja, numa reunião dos próprios crentes. Sabe para quê? Para você continuar crendo. Olha só. Porque para você continuar crendo em algo que um dia você creu. E tem gente que nem com esforço, nem com 2 horas de exegese bíblica, nem com 2 horas de sermão, nem com 3 sermões, vem, faz um esforço, vem e não crê. E entra e vai embora sem crer em algo que não paga, não sofre, não tem prejuízo nenhum, e é só crer. E a gente tem que fazer um esforço no esboço, na voz, na persuasão, na oração, na energia, e depois, meu Deus, acho que não foi como deveria ser. E no final ainda tem que perguntar se crê ou não crê. Coisa que vocês não pagam, não tem como pagar. E crendo, só tem um benefício: a vida eterna, ver a face de Deus, morar no céu, entrar na Nova Jerusalém. Mas o som tem que funcionar, a liturgia tem que estar aqui, um diácono intercedendo, um dirigindo, isso, uma água, uma câmera, uma ordem de culto, só para você crer, só para você continuar crendo, só para você, membro da igreja, semana teológica, e vem, irmãos, e participa, e não deixa de vir, só para você continuar crendo. E ainda assim tem gente que vem, mas não crê. Tem gente que tem uma predisposição a não crer nas coisas de Deus. Tem gente que vai ouvir só para ser condenado, porque ouviu e não creu. Não saia sem crer. Não saia daqui sem crer nesta noite que Jesus está falando com você. Não saia daqui nesta noite sem crer no Filho de Deus. Não saia daqui sem crer que você tem direito, crendo no Filho de Deus, às heranças dadas a seu filho, que você é coparticipante e terá direito à vida eterna se crer. Você tem que sair daqui crendo que, se você crer, olha o meu pleonasmo, olha a redundância, um mestre aqui em português pela UERJ já captou o erro.
Não, você tem que sair crendo que se você crer, tu vai ver a glória de Deus. E quem é a glória de Deus? Jesus. Jesus é a glória de Deus. E você e eu, claro, quando chegarmos no céu, olha quanta coisa, só porque eu criei. Não foi porque tu fez nada. Não é porque na sua presciência Deus sabia que tu ia ser um crente de rocha. Não. Só porque você creu no Filho de Deus. E esses homens aqui, Jesus se esforçando, debatendo com eles, perto do templo, perto disso. E vocês não creem, perto da caixa da oferta, e ali discutindo, e dizendo, eu sou a luz do mundo. Se crê, eles preferiam o mais difícil. Qual era o mais difícil? Pegar pedra para jogar em Jesus. Eles preferiram o mais difícil, e preferiam. Tu és samaritano, tu tens demônio. Ele faz isso em nome de Beelzebul. Como aqui vão chamar Jesus de samaritano e endemoniado. Aí no momento ele diz, eu não falei que ele tem demônios? Um filho de Deus, dentro do templo. Por isso que Jesus disse, vocês vão morrer nesses pecados. Qual o pecado? Da incredulidade. Um homem, olha, não tem pecado pior. Todo é pecado. Mas o pecado da incredulidade nega a divindade, nega o sacrifício vicário de Jesus na cruz e ainda chama Deus de mentiroso. Porque quem não crê no Filho de Deus, que ele pode dar salvação, está dizendo que tudo que Deus fez foi inútil, foi à toa. Então a incredulidade, se há, e como a Bíblia mesmo diz, né, tanto de punição, a Bíblia fala, tanto de rigor no juízo, o dos incrédulos será ainda maior, ainda que todos que pecarem, que viverem nas práticas que a Bíblia condena, não entrem no reino dos céus. Há um lugar mais quente, se assim eu posso dizer, para os incrédulos, para os blasfemos, para os mentirosos, para todos eles. Mas o que não crê de forma deliberada, podendo crer de graça, podendo apenas crer, é difícil. E vamos avançar para ver se o que eu estou dizendo e todas essas palavras que eu acabei de dizer tem respaldo bíblico. Eu vou fazer uma leitura aqui, vê se você acha alguma coisa do que eu falei nos versículos que iremos ler. O 24 diz, mas vós dizeis, 24, por isso eu vos disse, que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Qual é o pecado aqui? Então esse pecado aqui tem nome, incredulidade. Percebe? Jesus disse isso. Eu digo, e eu disse que vocês morrerão nos vossos pecados. Vou ler de novo. Por isso eu vos disse, que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eles então perguntaram, quem és tu? Tem alguma tradução aí que diz assim, quem você pensa que é? Quem tu pensas que é? Quem és tu para falar isso? Quem és tu? E Jesus respondeu, exatamente o que venho dizendo que eu sou. Tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falou o mundo. 27. Mas eles não perceberam que lhes falava do Pai. Jesus prosseguiu, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Olha quantas vezes Jesus afirmando, eu sou, eu sou. Então ele diz, quando virdes o Filho do Homem levantado, ou seja, na cruz, né? É uma referência ao próprio João capítulo 3, que assim como a serpente foi levantada no deserto, a serpente que Moisés, a serpente ardente de Moisés, que picaram ali, morreram quase 22 mil naquele dia pela incredulidade, pelo pecado da incredulidade, da murmuração. O Senhor pede que Moisés pegue a serpente, ela fica a serpente de bronze, e o Senhor manda Moisés levantar, e quem olhasse para aquela serpente não iria morrer, iria tornar a vida, já morrendo ali, já morrendo, com as codornas, as codornizes saindo pela boca e pelas ventas,
Mas ainda assim, quem olhasse, só bastava olhar. Não foi crer. Levanta, Moisés. Quem olhar, só bastava olhar, iria viver. Deus usa, percebe a misericórdia? Deus usa a serpente, o cajado de Moisés, para virar uma serpente. Aí tem um cajado ali, né? Mas ele não vira serpente não, fica tranquilo, pode, continua ali de madeira mesmo. Virou uma serpente, picou aqueles homens que estavam murmurando, reclamando que só tinha codorna. Primeiro reclamou que só tinha maná, agora está reclamando que só tem codorna. A ira do Senhor se acendeu, falou: Moisés, joga esse cajado no chão. Virou uma serpente ardente, saiu picando assim, olha, e os homens morrendo, espumando ali. Só que quando Moisés levanta a serpente, quem olhasse tornava a viver, não morria mais, o veneno ia embora. E aí eles reviviam ali, estavam voltando à vida, que já estavam padecendo. Por isso a profecia, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja. Por isso que ele está dizendo: quando vocês verem o Filho do Homem ser levantado, por quê? Na cruz, saberão que eu sou. E foi justamente ali que um soldado teve essa oportunidade de ver, quando transpassa Jesus com a lança. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então Jesus dizendo isso para eles: eu tenho muitas coisas a dizer, mas eles não queriam, mas eles não sabiam que falava do Pai. E quando tiver de levantar o Filho do Homem, então sabereis, o 28, que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. 29, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. Eu não estou só. Jesus dizendo novamente: eu não estou só, quem me enviou está comigo. O verso 30 vai dizer: falando ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes, lembra da perseverança? Lembra o porquê eu disse aqui do continuar? O porquê fazemos isso? Porque a importância de congregar, de estarmos juntos, para você permanecer, para você continuar crendo, para você não perder de vista a esperança do regresso do teu Salvador. Amém? E aí Jesus chama os que creem e adverte-os. É uma advertência. Ele chama e diz: se vocês permanecerem em minhas palavras, percebe? O 31, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade. Qual a verdade? A verdade da palavra de Deus, a verdade que é a palavra de Deus, a verdade que é o próprio Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está sendo claro aqui: olha, vocês precisam permanecer, e aí nisso saberão que são meus discípulos, se vocês permanecerem. Se vocês permanecerem, ali está o sinal de que você é meu discípulo. Se não permanecer, nunca foi, não foi. Dificuldade todo mundo passa, mas as pessoas sempre abandonam a fé, e nunca é por causa de Jesus. Já reparou? As pessoas começam a seguir a Jesus, as pessoas professam publicamente a Jesus, mas nunca sai porque Jesus fez algo, é sempre porque alguém fez. Outra ingratidão: abandonam a fé, apostatam da fé, deixam de crer, arrumam alguém para culpar e para acusar. Já viu gente assim? É tão mesquinho esse pensamento. Por isso que botaram um dia desse, e eu falei: nossa, isso aqui é muito forte. Alguém mandou para mim a diferença da ovelha perdida para o filho pródigo. O filho pródigo foi lá e disse: eu quero minha herança, eu quero sair, eu quero gastar, eu quero minha parte. Em algum momento vocês viram na parábola o pai indo atrás? O pai correndo o mundo atrás dele, gastando a herança do pai, se divertindo, fazendo o que queria. O pai esperou foi ele voltar. A ovelha perdida, ela se perde por inocência, ela se perdeu. Aí o pastor foi atrás, porque ela se perdeu. Não saiu deliberadamente o seu destino. Mas é impressionante
conversa com qualquer desviado, desigrejado, crente velho que deveria tomar vergonha na cara e arruma pretexto de tudo para não vir na igreja. E tudo. E Jesus? O que é que Jesus te fez? Pergunta. Ele te salvou, segundo você crê. Ainda consegue dizer que vai para o céu, que crê em Jesus, sem motivo nenhum para estar na presença dele. E acha que no grande dia vai ter a desculpa. Vai ter a desculpa. Não, Senhor, eu não fui, porque eu estava até indo bem, né? Mas aí o pastor falou algo que eu não gostei, ou aconteceu isso e isso lá, e Jesus vai dizer: por que tu não foi para outra? Por que tu não procurou outro pastor? Por que tu não procurou outra igreja? Por que você não congregou em outro lugar? Por que você não me adorou em outro canto? Agora, essa meia dúzia de desigrejados que arruma culpa em tudo porque não é, vai ficar aí. Aí quando Jesus arrebatar a igreja, quer subir. Eu vou para o céu da boca da onça. Ah, pastor, mas é ir para a igreja que vai para o céu? Não, mas eu acredito que Jesus não vai arrebatar nenhum desigrejado, não. Mesmo que todos da igreja não subam, desigrejado é certo que não sobe. Se vindo todo dia o negócio já é estreito. Ei, irmão geral, porra, já é estreita. Tu vindo todo dia, tu vem na oração, tu vem no culto, ainda tem que toda hora fazer um cara crachá em você mesmo. Dá uma de Severino, só você, para ver se é colocar-se no crivo das escrituras. Tem palavra que ouvimos, que lemos, que pregamos, que dizemos: misericórdia, Senhor, de mim. Ah, imagina em casa vendo reality. Não vai não. E Jesus disse logo para os discípulos: calma, 9, mas aí vocês no dia de quarta vocês me dão um bônus, né? Você sabe, né? Nisso saberão que vocês são meus discípulos. Como? Permanece na minha palavra. Como toda encrenca que enfrentamos, a Bíblia já tem a resposta. Sabe qual versículo para você, sofredor? Como eu. De que se queixará o homem, senão dos seus próprios caminhos? É isso que a Bíblia diz para o sofredor. Está se queixando de quem? Se não é pelas suas próprias escolhas, seus próprios atos. Agora, não é por isso que ele não se compadece de nós. Não é por isso que ele não nos socorre em tempo oportuno. Mas saiba que não é porque você é mocinho. Você é vilão. Ninguém é mocinho. O único mocinho, Jesus. O resto tudo vilão. Então, é pela misericórdia dele que é a causa de não sermos consumidos. Só. E ainda, diga-se de passagem, é tão forte, os nossos pecados são tão fortes, que as misericórdias precisam ser renovadas a cada manhã, porque de noite a misericórdia está toda suja de pecado. Aí o Senhor, na sua justiça, tem que renovar a misericórdia, que Ele te dá uma bandeja de misericórdia de manhã, de noite a bandeja já está toda... Aí Ele tem que dar nova a cada manhã. A misericórdia do Senhor como o maná do céu, toda manhã tem que se renovar. Eu sei que é uma linguagem figurada, eu sei que é uma ideia de dizer que o Senhor está sempre nos renovando com a sua misericórdia, mas eu aproveito a linguagem figurada para trazer uma visão mais real para nós do que realmente nós somos. Por isso que eu creio, Jesus não se emocionou não. Os judeus creram, Jesus: vocês têm que permanecer na minha palavra para serem meus discípulos. Porque quem não toma a sua cruz, voltando em Mateus, e não segue após mim, quem não nega a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Vamos lá. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o teu motivo de estar aqui, se a verdade que te libertou foi Cristo,
Se o motivo pelo qual você é cristão, pelo qual você congrega numa igreja evangélica, seja esta ou uma outra que prega a Cristo, quem te libertou foi Jesus, ninguém mais pode te escravizar. Ou você não pode ser deixado, ou se tornar escravo de nada mais, nem da culpa, nem do outro, nem de ninguém, porque quem te libertou foi quem? Jesus. E conhecereis a verdade. E aí Jesus já fala sobre isso no 34, 33. E responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes sereis livres? E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece na casa para sempre, mas o filho permanece ali. Opa! Aí a pessoa fica: como é que pode uma vez salvo, salvo para sempre? Está aí também. O escravo e o pecado não fica sempre na casa. E ele dizendo: mas se o filho vos libertar, verdadeiramente, ou seja, na casa que eu entro, nunca mais eu saio. Falando aqui, falando da vida, falando da salvação. Jesus continuou: em verdade eu vos digo, aquele que comete pecado é escravo do... O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para quando? Para sempre. Para sempre. O 36, pois se o filho vos libertar, não, falo verdadeiramente com mais ênfase. Ele não só diz assim: se o filho vos libertar, sereis livres. Ele dá ênfase, ele usa muita aletheia aqui, a verdade, em verdade, uma verdade reforçando outra verdade, mas ele diz: se o filho vos libertar, verdadeiramente. Então tem o falso livre, Então tem aquele que pensa que é livre, mas não é. Pensa que foi, mas nunca foi. Eles mesmos. És tu maior do que Abraão? Nosso pai Abraão, como você diz, sereis livres? Não, se o filho vos libertar, aí vocês vão ser livres de verdade. Verdadeiramente sereis livres. Então aqui seria, eu conversando hoje com o diácono William aqui um pouco mais cedo, que ele chegou mais cedo, falando de um dos sermões que está no forno, da conversão dos convertidos. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis membro. Foi? Foi isso? Verdadeiramente sereis livres. Mas o livre aqui, e esse sereis livre, devemos ter bem clara essa palavra livre, porque pegaram e usaram da liberdade, como Paulo diz, da liberdade para a libertinagem. E em nome da liberdade, dizendo que é livre, faz o que quer porque diz que é livre. Que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, como os Gálatas fizeram. Aproveitaram da liberdade para a libertinagem. E aí, com essa má interpretação, usa essa interpretação particular do que é ser livre. É livre para pecar, que muitos têm feito. É o livre para pecar. Foi daí que surgiu a palavra livre-arbítrio. Porque quando a pessoa usa o livre-arbítrio, é que ela está dizendo: eu sou livre para pecar, fazer o que eu quiser, e Jesus não vai fazer nada comigo. E Deus não vai fazer nada comigo, porque Ele me deu esse direito de escolha. Então, essa palavra na Bíblia nem existe. Predestinação e eleição tem mais de 10. Mas livre-arbítrio não tem nenhuma. E Jesus disse: se o Filho vos libertar do pecado, da lei,
da condenação. Verdadeiramente, vocês serão livres desse pecado, dessa lei, dessa condenação, dessas práticas que outrora vocês viviam, como Paulo disse, que outrora éramos por natureza inimigos de Deus. Então, se você chama livre-arbítrio de ser inimigo de Deus, então fique para você sozinho com o seu livre-arbítrio. Porque ser livre-arbítrio de si mesmo é você decidir apitar o jogo da sua vida. Não tem juiz, o juiz é você mesmo. Livre-árbitro, ou livre-arbítrio, livre escolha. É como se você pegasse uma criança, levasse ela numa loja de brinquedos, não importa o preço, solta a criança e diz: escolhe que eu pago. A ideia embutida, sutil, de forma sutil no livre-arbítrio. A vida está aí. Salomão disse sobre o livre-arbítrio. Eclesiastes: jovem, presta atenção nisso, aproveita bem os dias da tua mocidade. Olha que livre-arbítrio, não é livre? Vem comigo, faça o que você quiser fazer. Eu estou parafraseando, né? Aproveita, faça o que você quiser fazer, experimente o que você quiser experimentar. Aí no final ele fecha a porta. Mas saiba de uma coisa, que tu prestarás conta ao teu Criador. E eu afirmo isso. Ninguém passa dessa vida sem fechar a fatura. Ninguém passa dessa vida para outra com a fatura aberta, não. Não passa. Fecha a fatura. Todos os seus gastos. E aí o livre-arbítrio é diferente. Porque quem não deseja isso, quem não crê nisso, ele vai viver constantemente fazendo o quê? Quem não quer que o cartão enrole, quem não quer ficar enrolado, faz o quê? Quando vence, ele paga. E é um sacrifício, né? Mas a gente está ali, não. Eu tenho que estar sempre pagando essa conta. E qual é a forma do cristão estar sempre pagando essa conta? Se arrependendo, orando, chorando, clamando, e ele está, volta e meia, pedindo misericórdia. Pecou, ele mesmo quer fechar logo a fatura. Mas o livre-arbítrio não. É aquela tropa de desigrejados. Eu sou livre. Eu vou beber, eu vou sair, eu vou para a festa, eu vou para onde eu quiser. Eu vou aproveitar tudo que eu quiser aproveitar. Aproveitando que minha fatura não fechou. Ninguém vai me dar a data do vencimento. O financeiro do céu não vai mandar nenhum MSN cobrando, né? O MSN cobrando é o sermão, né? A pregação. Então ele não se sente cobrado, não. Ele só vai gastando. É o livre-arbítrio, dá um cartão para ele. Como é que chama? É igual do Jurandir, como é que sem limite? Ih, vou falar até hoje, vou até parar de brincar. Ainda bem que só tem a gente aí. É o Gold, né? Aquele black que vem sendo ouro assim. Então, é assim, gente. É o livre-arbítrio. Vem nesse cartão Golden, prêmio, super prêmio. Aproveita, faça. Só que tu não consegue passar sem pagar. É simples assim. Se o Filho libertar você, você verdadeiramente... Eu vou ficar nessa parte aqui, vou deixar o último tópico. Seriam 4, mas vou até 9h15 aqui, mais 5 minutos nesse último, nesse penúltimo, e fico o último para o próximo, porque realmente são muitos versículos. E o cenário aqui, toda hora tem um detalhe aqui para discutir. Exatamente, é o que a diaconisa Elinete falou. Não confunda sua livre escolha com o seu livre-arbítrio. Não confunda. Você pode escolher o brinquedo que você quiser, mas você não sai sem pagar. É isso. O problema é que as pessoas, os cristãos odiernos, precisam entender. Faça o que você quiser, vá para onde você quiser. Você pensa que Deus vai parar na sua frente e vai dizer não? Só que tu vai prestar conta ao teu Criador. Esse brinquedinho no mundo que você está indo, esse brinquedinho no mundo que você fica entretido,
divertido, que te dá alegria e satisfação, ele tem um preço muito alto: morte. É o preço pendurado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então você paga para pecar e não quer ser salvo de graça. Todo pecado tem um preço, para tudo. Para tudo. Para beber tem que pagar, para fumar tem que pagar, para se prostituir tem que pagar, para adulterar tem que pagar. Para tudo que o mundo oferece tem que pagar, tem um preço. Na entrada, na saída. E a salvação e a vida eterna é de graça. Mas o livre-arbítrio te enganou. Pode ir. Quem sabe é você. Quem paga as suas contas é você. Pastor não tem nada a ver. Igreja não tem nada a ver com tua vida. Ninguém tem nada a ver. Eu só devo satisfação a Deus. Isso não te assusta? Isso deveria te atribular. Porque horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Está acabando, está acabando. Então, até o 38 aqui eu encerro essa penúltima sessão. Por isso, se o Filho vos libertar, é que vocês vão ser livres de verdade. No 37, bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procura matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Vocês querem me matar porque a minha palavra não logra êxito em vós, não avança em vós. Mas na palavra de Deus é. Mas lembra da parábola do semeador, dos tipos de terra, de terreno? Ali são os tipos de coração, de ouvinte. A minha palavra não entra, não penetra em vocês. Saudoso pastor Hélio que usava essa. Tem gente que vem, ouve, coloca tudo no ouvido e guarda. Chega ali fora, ele bate tudo para fora. Ele não deixa descer para o coração, só fica no ouvido. Ele segura, que ele retém para não descer para o coração, porque a sua predisposição já é ruim, já é má. Por isso que o salmista no Salmo 139 apela: sonda-me, Senhor. Ele pede para Deus: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos, e endireita as minhas veredas. Vê, Senhor, sonda-me. Porque há uma predisposição para o mal. Jesus disse: vocês querem me matar porque a minha palavra não acha lugar no vosso coração. E finalizo aqui no 38. Eu falo do que vi diante do meu Pai, e vós fazeis também o que ouvistes de vosso Pai. Que aqui vai ficar para a próxima semana. Quem é o Pai deles na verdade? E aí Jesus vai dizer que nunca se firmou na verdade, nunca se firmou na palavra. E eu finalizo, irmãos, isso é triste. Quem nunca se firma na verdade não tem por pai a Deus. O pai dele não é Deus. Mas a pior notícia é que só tem ou Deus como pai ou o diabo como pai. Não tem padrasto no mundo. Ou é Deus ou é o diabo. Mas inventaram padrastos no mundo. E quem são filhos de Deus? Quem são? Como você sabe se você é filho de Deus? Você que está me ouvindo. Se você permanece na verdade. Se você permanece na palavra. Ah, pastor, se o senhor soubesse a minha história. Ah, o que eu passei. Não era nem para eu estar aqui, mas você está aqui, amém? Porque você permanece na verdade. Ah, o que eu passei, eu nem merecia estar aqui. Mas você está onde? Você está aqui na verdade, na palavra do Senhor. Ah, nem era para eu estar aqui. Já viu aquela canção? Nem era para você estar aqui. Mas você está. E isso, glória a Deus. Que Deus nos abençoe.
que vocês permaneçam na palavra do Senhor. Permaneçam na verdade de Deus. Amém?